Olá galera, professor Fábio Ribeiro. Bem pessoal, vamos aí para os exercícios de aplicação sobre associação de geradores e receptores elétricos, ok? Bem turma, vamos aí para a primeira questão que diz o seguinte: 10 geradores elétricos idênticos de forças eletromotrizes iguais a 10 volts são associados em paralelo. Em relação a essa associação, podemos afirmar que, bem, para nós respondermos essa questão aqui, é necessário sabermos que existe o quê? Dois tipos de associações de geradores, né? Que é a associação em série e a associação em paralelo, tá? Então, conhecendo as características dessas associações, tá? Para a associação em série, né? Vamos imaginar que nós temos pilhas, porque a pilha é um exemplo de um gerador, tá? O que é uma associação em série? Uma associação em série de geradores é quando eu coloco uma pilha seguida da outra, tá? Ou seja, eu vou conectar o polo positivo de uma, tá? Com o polo negativo da pilha vizinha. Beleza, turma? De modo que a tensão fornecida ao circuito, tá certo? Ela aumenta. Ao aumento da tensão fornecida ao circuito. Por quê? Porque se eu for determinar, por exemplo, a força eletromotriz equivalente, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou somar todas as forças eletromotrizes atribuídas a cada uma dessas pilhas. É por isso que a tensão fornecida ao circuito ela aumenta. Beleza? E a resistência interna também ela aumenta. Por quê? Porque numa associação em série, nós vimos lá na associação de resistores, né? Pegando lá como referência, nós vimos lá que para calcular essa resistência equivalente, basta eu somar as resistências atribuídas a cada um dos resistores. Neste caso aqui, né, das pilhas, basta eu somar o quê? As resistências internas atribuídas a cada uma dessas pilhas para nós obtermos aí a resistência equivalente. Tá? Essas são as características de uma associação em série. Já numa associação em paralelo, né, onde nós temos um gerador paralelo ao outro, né, uma pilha, né, paralela à outra, tá certo? A tensão total, digamos assim, a força eletromotriz, tá certo? Equivalente, ela é constante. Basta eu conhecer o quê? O valor, né, dessa força, né, a força eletromotriz atribuída a cada uma dessas pilhas que são idênticas, né? É claro que essa força ela é a mesma para todas elas, tá? Então, quando nós formos obter essa força eletromotriz, tá? Ela é constante, tá certo? Tranquilo, galera? E a resistência interna diminui, tá? Então, nós vamos pegar mais uma vez como referência a associação de resistores em paralelo. Então, para nós determinarmos a resistência interna, né, de uma associação de geradores em paralelo, pegando como referência a associação de resistores, basta eu saber o valor dessa resistência, né, interna e dividir pelo total de resistências atribuídas a esses geradores, ou seja, essas pilhas. Tá? Por isso que a resistência ela é menor, né? Tranquilo? É menor comparado aí com os valores aí, né, das resistências atribuídas a cada uma dessas pilhas, né? Que é o mesmo. Beleza, turma? Tranquilo? Ok? Então, de posse dessas informações, tá, nós podemos aí determinar, né, ou melhor, identificar a alternativa correta. Então, a letra A, né, vamos ver aqui, vamos avaliar. A força eletromotriz equivalente da associação desses geradores é de 1 volt? Não, tá? Porque ele deu aqui ó, o valor 10 volts. Tá? Letra B. A força eletromotriz equivalente da associação desses geradores é de 10 volts? Essa é a alternativa correta. Tá? Eu falei para vocês que essa força eletromotriz se mantém constante. Tá? É a mesma, tá? Nessa associação aí. Letra C. A resistência elétrica equivalente do conjunto é maior que as resistências equivalentes individuais? Tá? Isso aqui cabe para uma associação em série, tá? De geradores, tá, turma? Letra D. A força eletromotriz da associação será menor que as forças eletromotrizes individuais? Não, ela é constante, nós vimos isso daí. E letra E. A força eletromotriz da associação será maior que as forças eletromotrizes individuais? Não, nós vimos aí que ela é constante, tá? Então, de posse dessas informações, né, avaliando cada uma dessas alternativas, nós já identificamos, né,
A alternativa correta, beleza, turma? É a letra o que, galera? Letra B, né, pessoal? B de bola, tranquilo? Bem, turma, vamos aí para a segunda questão. Dois geradores elétricos reais idênticos de forças eletromotrizes iguais a 5 volts e de resistência interna igual a 2 ohms são associados em paralelo. O gerador equivalente dessa associação terá força eletromotriz e resistência interna, respectivamente, iguais a... Bem, pessoal, conforme já foi falado, né, numa associação em paralelo de geradores, né, uma associação em paralelo de pilhas, né, pegando aí como exemplo, né, de geradores, tá? A força eletromotriz se mantém constante, ou seja, a força eletromotriz equivalente, tá certo? Ela se mantém constante. Logo, já temos condições, tá, de sabermos aqui, tá, a força eletromotriz equivalente, tá? Porque ele deu aqui, né, o valor, né, das forças eletromotrizes dessas pilhas, ou melhor, geradores, né, que estão aqui em paralelo, né, que é 5 volts, beleza, turma? Logo, a resistência equivalente também é 5 volts, beleza, galera? Tranquilo? E a resistência interna, como ele colocou, né, para cada uma dessas pilhas é 2 ohms, beleza? Então, para nós obtermos aí essa resistência interna equivalente, basta eu usar a seguinte expressão, a expressão até que nós já vimos, né, isso aí na associação de resistores em paralelo, né, quando os resistores são iguais, não é isso? Nesse caso, como as pilhas são idênticas, né, a resistência interna, né, todas elas são iguais, é claro, né, cujo valor é 2 ohms. Então, como é que eu devo proceder, né? A expressão matemática, ou melhor, a expressão que nós utilizaremos aqui para calcularmos aí, né, a resistência equivalente. Basta pegar o que? A resistência equivalente é igual a Rzinho dividido por N. O Rzinho é o valor, né, da resistência atribuída a essas pilhas ou a esses geradores, não é isso? E o N é o número, né, de resistências internas. Como nós temos aqui dois geradores, nós temos duas resistências internas iguais, né? Então fica como? Resistência equivalente é igual a Rzinho sobre N, tá, pessoal? Então Rzinho é o valor da resistência interna atribuída aos geradores e N é o total dessas resistências internas, certo? Resistência equivalente é igual, que é o valor da resistência interna, 2 ohms, tá? Quantos geradores ou quantas resistências internas nós temos aí? 2, beleza, turma? Então, a resistência equivalente, 2 dividido por 2, dá 1, tá? A resistência equivalente é 1 ohm, ok, turma? Então, de posse dessas duas respostas aqui, né, da força eletromotriz equivalente e da resistência interna equivalente, a alternativa correta é a letra D, né, pessoal? D de dado, beleza? Bem, turma, vamos aí para a terceira questão. Um motor elétrico sob tensão 220 volts é alimentado por uma corrente elétrica de 10 amperes. A potência elétrica útil do motor é de 2.000 watts. Assinale a alternativa que corresponde à força contra-eletromotriz em volts, à resistência interna do motor em ohms e ao rendimento elétrico do motor, respectivamente. Bem, pessoal, aqui nós temos os dados, né, os dados fornecidos aí pela questão, né, a tensão, né, fornecida pelo gerador, né, a gente sabe que o gerador tem que estar conectado a um receptor, tá certo, pessoal? Para que esse gerador forneça, tá, essa DDP a esse receptor, né, e a DDP fornecida, né, ao receptor é de 220 volts, tá? A corrente elétrica, tá certo? Que alimenta esse receptor, né, que é o motor, né, que ele colocou como exemplo aqui na questão, é 10 amperes. A potência útil, né, 2.000 watts. Então ele pede para nós determinarmos o quê? Marcarmos a alternativa, né, que apresenta aí os valores aí para força contra-eletromotriz, tá certo? Resistência interna e o rendimento desse receptor. Beleza, turma?
Tranquilo? Bem, é importante nós entendermos que o receptor é o aparelho, tá, que transforma energia elétrica em energia não elétrica. É diferente lá do gerador, tá certo? O gerador é o aparelho que transforma energia não elétrica em energia elétrica. Já os receptores, né, tá, são aparelhos que transformam energia elétrica em energia não elétrica, tá? Que não seja exclusivamente energia térmica. Beleza, turma? Porque quem faz isso aí, né? Os aparelhos que transformam energia elétrica exclusivamente em energia térmica são os resistores, tá? É importante nós entendermos essa classificação, tá? Resistores, geradores e receptores. Beleza, galera? Tranquilo? Bem, a expressão do gerador, tá? Nós já conhecemos, nós vimos, tá certo? Foi o nosso assunto anterior, tá certo? E agora aqui nós temos a expressão do receptor, que é parecida com a expressão do gerador, beleza? Com uma pequena diferença, tá? Então, o U, né, que é a tensão aí recebida pelo gerador, né? Beleza? Tranquilo? Então, essa tensão aqui é aquilo que o gerador fornece ao receptor, no caso o motor, né? É igual a E', tá? Lá no gerador é força eletromotriz, aqui é força contra eletromotriz, que também é uma tensão, tá certo? Beleza? Então, a força contra eletromotriz, embora tenha esse nome, né? Não é uma força, é uma tensão, beleza? Então, para diferenciar aqui, ó, a força contra eletromotriz da força eletromotriz, nós utilizamos aqui, ó, E', mais R', né, que é a resistência interna do receptor, tá certo? Motor elétrico é um receptor, então é para diferenciar, tá certo? Lá no gerador é simplesmente o R, aqui no receptor é R', vezes o quê? A corrente elétrica que atravessa esse receptor. Então essa é a equação aí do receptor, ok, galera? Bem, nós vamos aqui calcular a força contra a eletromotriz, tá certo? Nós podemos calcular essa força contra a eletromotriz pela expressão da potência útil, tá certo? Então, potência útil é igual a E' vezes I, tá certo? Tranquilo? Até porque nós já sabemos, né, como calcular a potência. Nós vimos isso aí em nossas aulas, né, anteriores de eletrodinâmica, tá? Então, para o cálculo aí da força contra a eletromotriz, nós vamos aplicar a expressão da potência útil, né? O cálculo fica da seguinte forma. Então, a potência útil é igual a E', né, que é a força contra a eletromotriz, vezes a corrente elétrica. Então, o que é a potência útil? A questão forneceu aqui, ó, 2.000 watts, que é igual, né, eu quero determinar aqui, né, a força contra a eletromotriz, ok? Vezes a corrente elétrica que atravessa, né, esse receptor, esse motor elétrico, que é 10 amperes. Tá? Então, a força contra a eletromotriz é igual a 2.000 dividido por 10. Beleza, turma? O 10 está multiplicando aqui a força contra a eletromotriz. Desce o quê? Dividindo. Tá? Então, força contra a eletromotriz é igual a 200 volts. Beleza, galera? Então, nós calculamos aí. Tá? Achamos o valor da força contra a eletromotriz. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos lá. Vamos aí para o cálculo, tá? Da resistência interna desse motor. Tá? E nós vamos utilizar aí a equação do receptor. Bem, pessoal, temos aqui a equação do receptor. Outro detalhe importante aqui, tá? Que diferencia a equação do receptor com relação à equação do gerador, é o sinal aqui. Tá? Lá na equação do gerador, tá? O sinal aqui é negativo. Já aqui, na equação do receptor, o sinal é o quê? Positivo. Tá? Além de E', R', para diferenciar lá, né, do E e o Rzinho, nós temos aqui também um sinal. Beleza? Então, isso diferencia, tá, a equação do receptor e a equação do gerador. Beleza, turma? Então, nós vamos calcular aqui, tá certo? A resistência interna, tá certo? Desse receptor, desse motor elétrico. Tá? Então, nós temos aqui o U, né? Foi fornecido na questão, a DDP, né? Do circuito, né? Aquilo que o receptor recebe do gerador, a DDP que o receptor recebe do gerador, 220 volts, é igual a força contra a eletromotriz. Nós calculamos aqui, tá? 200 volts.
beleza, turma? Mais nós queremos aí a resistência interna desse receptor, vezes, né, a corrente elétrica que atravessa esse motor elétrico, que é 10 amperes, beleza? Então, 10 R' é igual a 220 menos 200, beleza, turma? Então, 10 R' é igual a 20. R' é igual a 20 dividido por 10. R' é igual a 2 ohms, tá, pessoal? Então, nós determinamos aqui a resistência interna desse receptor. Beleza, turma? Tranquilo? Bem, vamos agora para o cálculo, né, do rendimento elétrico desse motor, ok? Bem, vocês podem perceber também que a expressão do rendimento, né, é parecida, né? A expressão do rendimento do receptor é parecida com a expressão do rendimento do gerador, tá certo? Lá no gerador, o rendimento é o quê? É U dividido por E, tá certo? Aqui, basta você inverter, né? Quem está embaixo fica em cima, quem está em cima fica embaixo. Com essa pequena diferença aqui, tá? Para diferenciar, é linha, né? Então, lá no gerador é U sobre E, aqui é E sobre U. Beleza, turma? É linha sobre U, não é isso? Que é a força contra-eletromotriz. Dividido pela tensão no circuito, né? É aquilo que o receptor recebe. Beleza, galera? Então, o rendimento é igual. Quem é linha? Nós calculamos aqui, ó, 200 volts, tá? Quem é U? Tá? U é 220 volts, foi dado aqui na questão, tá? Logo, o rendimento desse motor é aproximadamente igual a 0,91. Beleza, galera? Tranquilo? Então, nós determinamos aí, tá, a força contra-eletromotriz, a resistência interna, né, e o rendimento desse motor. Ok, galera? Então, de posse aí dessas três respostas, a alternativa correta é a letra B, né, galera? B de bola, beleza? Bem, pessoal, vamos aí para a nossa quarta e última questão. O vendedor de um motor elétrico de corrente contínua informa que a resistência interna desse motor é 1 ohm e que o mesmo consome 30 watts quando ligado a DDP de 6 volts. A força contra-eletromotriz do motor que ele está vendendo é... Bem, pessoal, nós temos aqui os dados da questão, né? Resistência interna. Mais uma vez ele colocou aqui, né, um receptor, né, motor elétrico é exemplo de receptor. A resistência interna, né, desse motor é de 1 ohm, tá? Detalhe, né, o porquê da resistência interna, né, nos receptores, porque os receptores, eles aquecem, tá? Então aquilo que eles recebem do gerador, tá? Parte dessa energia é utilizada para transformar, tá? Para ocorrer a transformação, né, da energia elétrica e energia não elétrica, né, que é representada aí pela força contra-eletromotriz, tá? E a outra parcela de energia, tá, é liberada para o meio, ou seja, em forma de calor, tá? Energia dissipada, tá? Então, a grandeza aí responsável por essa dissipação de energia, né, por esse aquecimento, tá, é a resistência interna. Então, se existe uma resistência interna, logo eu tenho o quê? Aquecimento. Beleza, galera? Tranquilo? Então, os receptores, todos eles, quando funcionam, né, quando você conecta numa tomada, tá, seja um motor elétrico, seja uma lâmpada fluorescente, tá, uma furadeira, né, inevitavelmente, né, esses aparelhos sofrerão aquecimento, tá? Por conta dessa resistência interna, né, pessoal? Beleza? Só para deixar bem claro o porquê da resistência interna. Da mesma forma que lá no gerador ocorre também aquecimento, tá? Existe lá uma resistência interna, nos receptores, né, melhor dizendo, existe também essa resistência interna que vai promover esse aquecimento. Nós vimos lá, né, que esse aquecimento nós denominamos de efeito Joule, né? Transformação de energia elétrica em energia térmica, tá certo? Tranquilo, galera? Só para deixar bem claro. Aqui foi fornecido também a potência total, 30 watts, né? Beleza? Nós temos aqui a DDP, né? Nesse motor elétrico, né? Aquilo que o gerador fornece, ele pede para nós determinarmos aqui a força contra-eletromotriz. Beleza, galera?
nós já conhecemos, né, a equação do receptor. Nós já vimos, beleza? Então, U é igual a E' mais R' vezes I. Bem, pessoal, para nós calcularmos essa força contra a eletromotriz, é necessário nós determinarmos aqui a corrente elétrica, né, que atravessa esse motor elétrico, beleza? Então, eu preciso determinar, tá? Porque eu tenho a DDP, né, que este receptor, este motor recebeu. Nós temos a resistência interna, tá certo? Mas para calcular essa força contra a eletromotriz, eu preciso do valor da corrente. Ok, turma? Bem, e para nós determinarmos o valor dessa corrente, nós iremos recorrer à expressão da potência total no receptor. Tá? Então, nós calculamos da seguinte forma. Potência total é igual a U, né? A DDP, que ele recebe, né? Por isso que se chama de receptores, porque eles recebem, né? Vezes a corrente elétrica. Tá? Então, a potência total foi colocada na questão aqui, fornecido, né? 30 watts, né? Que é igual a 6, que é o valor da DDP, 6 volts, vezes I. Então, I é igual a 30 dividido por 6, tá? I é igual a 5 amperes. Então, nós determinamos aqui, tá, o valor da corrente, né, que percorre este motor elétrico, né? Tranquilo, galera? Agora sim, nós vamos determinar o valor da força contra a eletromotriz utilizando a equação do receptor, tá? O cálculo fica dessa forma. Então, U é igual a E' mais R' vezes I. Quem é U? 6 volts, que é igual a E'. Tá? É a grandeza que queremos determinar. Mais, quem é a resistência interna? 1 ohm. Vezes, quem é a corrente elétrica? Nós calculamos aqui, ó, tá? 5 amperes. Beleza, turma? Então, 6 é igual a E' mais 1 vezes 5, 5. Tá? E' é igual a 6 menos 5. Tá, galera? E', né? Força contra a eletromotriz, é igual a 1 volt. Beleza, turma? Tranquilo? Bem fácil, tá? Bem, de posse dessa resposta aí, tá? A alternativa correta aqui é a letra D, né, pessoal? D de dado, tranquilo? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado das questões, beleza? Estarei à disposição de vocês aí durante a semana, tá? Para as possíveis dúvidas. Um abração a todos e tchau, tchau.